Olá, pessoal do YouTube. Uma análise sobre a Organização das Nações Unidas, ou seja, esta reunião das Nações Unidas. Eu digo que de todos os discursos que eu acompanhei na ONU, os que mais me tocaram, os que eu mais aprovei foram de Nayib Bukele, que é o presidente de El Salvador, Bukele de El Salvador, e do Javier Milei. Javier Milei praticamente foi um show. O que na verdade que acontece? Normalmente muitos presidentes vão lá com uma mente completamente presa, pensando que as propostas apresentadas pelos os grandes, os líderes do Conselho lá, da ONU, são as únicas, são as que não podem ser desrespeitadas e muito mais. Mas apareceram duas pessoas que chegaram e desfizeram essa situação. Não concordaram claramente com aquilo que eles encontraram lá, criticaram fortemente a ONU e não criticaram como o presidente do Brasil, eles criticaram com lógica, muita lógica. Bem, então nesse caso vamos apresentar aqui o que Nayib Bukele disse durante os seus discursos, mas uma coisa interessante é que eu vou apresentar a matéria diretamente da CNN, mas lá na CNN tem algumas coisas aí que eu não concordo, porque eu acredito que esses sites são mais do tipo sites esquerdistas que tentam distorcer aquilo que é a realidade de alguém. Normalmente funciona muito assim. Apresentando a ideia de Nayib Bukele, vou partilhar aqui a tela do computador, está aqui. Na ONU, Nayib Bukele destaca medidas de segurança controversas em El Salvador. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, subiu ao palco da Assembleia Geral da ONU na terça-feira 24 para se gabar das melhorias de segurança em seu país. Afirmou que nações mais ricas estão se tornando menos seguras. Bem, o termo, vejam só como é que a fonte da CNN já distorceu essa situação. Nayib Bukele não foi para se gabar. Ele foi explicar uma situação que normalmente muitos dizem ser contra e ele apresentou as melhorias que tinha. O que, na verdade, se vocês acompanham as medidas de segurança que o Nayib Bukele apresenta no seu dia a dia, ou seja, apresenta lá no seu país, bem dizer, para eliminar a delinquência que está a resultar, muitos países dizem que devem ser medidas totalmente extremistas e que não ferem muitos direitos humanos, mas por conta dessas medidas, a criminalidade, praticamente era um país com maior criminalidade a nível mundial, ou seja, estava na lista dos países com maior criminalidade a nível mundial, mas reduziu drasticamente que hoje quase que se falar de assassinato, falar de marginalidade, automaticamente reduziu por completo. E essas críticas todas, ele foi lá na ONU e apresentou que as críticas que vocês estão aí a fazer não é a que está se mostrando na realidade. Mas aqui o site da CNN, eu digo isso que é incompetência, né? O site da CNN está a dizer aqui que foi para se gabar. Ele não foi se gabar, foi apresentar os resultados. Mas abaixo ele disse, hoje o mundo está olhando para o exemplo de El Salvador e se pergunta como um país pode se reerguer não tão rapidamente, mas talvez deveriam fazer uma pergunta diferente. Como o resto do mundo está desmoronando tão rapidamente, disse ele. O presidente salvadorenho, que conquistou o apoio de conservadores dos Estados Unidos e a crítica de defensores dos direitos humanos, devido às suas táticas severas contra suspeitos de gangue, veja lá como é que eles distorceram essa situação, contra suspeitos de gangues. Na verdade não são suspeitos, são mesmo criminosos, e ele tem essas táticas, essas táticas deles, que supostamente vocês, muitos jornais esquerdistas, consideram como táticas severas. Afirmou que em algumas cidades, supostamente do primeiro mundo, os negócios são obrigados a proteger produtos atrás, ou seja, obrigados a proteger produtos atrás de portas de vidro. Basicamente isso que aqui o site apresentou.
Na verdade, El Salvador tem melhorado bastante. E ele foi lá diretamente para apresentar essas melhorias e que as críticas que, na verdade, estão aí a fazer sobre eles, na verdade, está a dar resultado no país deles. E um ponto interessante que aqui, nesse jornal da CNN, não conseguiu apresentar por hipocrisia, não conseguiu apresentar, é sobre o que ele disse sobre a questão do Brasil. Embora ele não citou o Brasil, mas diretamente você consegue notar que ele falou diretamente do Brasil. A perseguição à oposição. Brasil, Angola, muitos outros países têm muito esse critério de perseguir opositores. E El Salvador não persegue opositores, não priva a liberdade de expressão. Pelo contrário, muitos países de África, como até mesmo o próprio Brasil, ou até mesmo a cúpula madurenha, né, de Maduro, eles privam. Recentemente tivemos a privação do ex lá em Brasil, que claramente aquilo provava que é praticamente uma amostra de que opositores não têm direito de expressar aquilo que eles sentem. O que eles acreditam deve ser simplesmente que todos deveriam concordar com os líderes, né? O sistema em si. E quem discorda com o sistema atualmente é apedrejado. Nayib Bukele praticamente tenho uma admiração por ele a partir do momento em que ele entrou no poder e começou a tomar medidas que muitos outros países não tomaram e que muitos outros países agora estão a começar a tomar essas medidas. Vou passar aqui o vídeo curto, né, dele a falar sobre a privação da liberdade de expressão e vocês prestem atenção se foi aí algo desse gabar que ele aí apresentou. Vou passar agora o vídeo para que vocês possam prestar atenção. Hace apenas una década, Occidente era el bastión de la libertad de expresión y ahora es sermoneado por quienes solían denunciar. Las plataformas más grandes de redes sociales en el mundo fueron obligadas a censurar a sus usuarios a petición de sus gobiernos. Ciudadanos de países occidentales han sido arrestados por compartir publicaciones en redes sociales. Los partidos gobernantes han intentado prohibir a su oposición política. En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente. No arrestamos a las personas por expresar sus ideas. En El Salvador tu libertad de expresión, así como tu propiedad privada, siempre estarán protegidas. Bem curto e objetivo. Viram as palavras de Nayib Bukele? Ele foi claro, não vi nenhuma coisa de gabar e eu acompanhei o discurso e não considero que foi alguma coisa negativa que ele apresentou lá. Ele apresentou fatos do que aconteceu do antes e do depois do El Salvador e apresentou as questões que o El Salvador prioriza. El Salvador prioriza a liberdade. E aí, falando da liberdade, né, não sei mudar um pouquinho o assunto, vamos falar de Javier Milei. Javier Milei foi de tão longe o melhor, ou seja, Javier Milei foi o melhor discursante para mim de todo esse congresso da ONU. Basicamente, eu considerei Javier Milei o super. Se você acompanhou as pautas, ou seja, as propostas da ONU, as 17 propostas da ONU para 2030, você analisando parece ser muito bonitinho, umas propostas românticas e muito mais. Mas quando você vai a fundo, você acaba notando que aquilo é muito mais aquele tipo de pauta socialista, aquele de privar a liberdade da pessoa. Por exemplo, a ONU ele especifica como você deve fazer e o que você deve fazer, não só para países, como também para os cidadãos, que é completamente errado para alguém que pauta pela liberdade. Mas Milei quebrou esta barreira. Vejam só o que Milei disse neste discurso da ONU, basicamente. Partilhando aqui a tela, tenho aqui a tela. A Argentina vai abandonar a posição de neutralidade, diz Milei em primeiro discurso na ONU. O pronunciamento na Assembleia Geral argentino questionou a agenda coletivista
da ONU e disse que a Argentina não apoiará restrições de liberdades individuais. Mais abaixo, o que ele diz? Em seu primeiro discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, nesta terça-feira, 24, o presidente da Argentina, Javier Milei, criticou a agenda coletivista da ONU e afirmou que seu país irá abandonar a posição de neutralidade histórica para atuar na vanguarda da defesa da liberdade. Ou seja, veja o ponto principal, a defesa da liberdade. A Argentina não acompanhará nenhuma política que implique a restrição das liberdades individuais, do comércio, nem da violação dos direitos naturais dos indivíduos. Não importa quem a promova e que consenso essa instituição tenha, afirmou Milei. Diante dos demais chefes de Estado, o presidente argentino disse que seu país passará a atuar a partir dos princípios da defesa da vida, da propriedade, liberdade de expressão, de culto, de comércio e dos governos limitados. Mais abaixo, o que ele diz? O principal ponto do discurso foi quando Milei enfatizou o dissenso de seu governo em relação ao Pacto para o Futuro, documento assinado no último domingo, sem a Argentina, com plano de ação para desafios globais como o desenvolvimento sustentável, a paz e segurança internacional, ciência e tecnologia, juventude e gerações futuras e a transformação da governança mundial. Vejam as palavras de Milei. Convidamos todas as nações do mundo livre a que nos acompanhem, não somente no dissenso desse pacto, mas na criação de uma nova agenda para essa nobre instituição, Agenda da Liberdade. Uau, eu fiquei arrepiado quando ele usou essas palavras. Agenda da Liberdade. Expressou aos presentes, garantindo: a partir deste dia, saibam que a República Argentina vai abandonar a posição de neutralidade histórica que nos caracterizou e vai estar na vanguarda da luta em defesa da liberdade. Isso mesmo. Basicamente, o presidente da Argentina chegou, meteu o pau e disse: olha, não vamos seguir essas vossas regras que vocês aí ficam a implementar. Nós vamos em defesa da liberdade. E nós não queremos aquela situação de privatização, de que vocês nos obrigam a fazer o que nós devemos fazer, ou seja, nos obrigam, ou seja, nos ditam o que é que nós devemos fazer, o que não devemos fazer. Nós queremos ser livres. Nós não queremos ficar pautados em situações de que ficar fixos nas situações de que vocês é que têm que estipular o que é que nós devemos fazer, caminhar quando vocês decidirem quando devemos caminhar. Estou a traduzir, né? Caminhar quando vocês decidem quando devemos caminhar. Nós queremos liberdade. Então, a partir daqui, nós vamos defender a liberdade. Estaremos na vanguarda da liberdade. Queremos ideologias que promovem a liberdade. O que significa o quê? Que essa palhaçada de censura, que essa palhaçada de trancar opositores, que essa palhaçada de privação de redes sociais, a Argentina não vai apoiar. Todos temos direitos de expressão, liberdade de expressão, não confundir liberdade com libertinagem, mas liberdade de expressão, então vamos caminhar nesse rumo. Foi praticamente a questão que mais me deixou perplexo nessa situação. Ou seja, me deixou completamente admirado como alguém tem tanta coragem perante a muitos papagaios que estavam lá na ONU, simplesmente a seguir, independentemente se concordassem ou não, só querem aceitar as coisas, fazer discurso da forma que eles querem fazer o discurso, fingindo, ou seja, com um monte de palhaçada. Javier Milei chegou e disse: olha, essas pautas estão erradas, essas pautas não promovem a liberdade, então a partir de hoje eu quero pautar pela liberdade. Quem quiser me seguir, que me siga. É isso. Praticamente ele matou a cobra com um só cajado, né? É basicamente isso. Eu amei claramente o discurso de Javier Milei,
amei claramente o discurso do Bukele, porque as pautas de direitas promovem muito a liberdade. Então, liberdade de expressão, essas coisas todas, não privar a expressão de alguém, não perseguir alguém porque falou a verdade ou porque deixou de falar, não persegue ninguém. Basicamente, a liberdade é que tem que reger este mundo. Nós somos livres e, como livres, devemos viver como livres. É basicamente esse aspecto. Esse é o vídeo que eu queria partilhar aqui no canal. Gostei bastante. E vamos então esperar o pronunciamento da ONU para com Javier Milei. Estamos juntos. Só para dizer também que aqui no final vai passar um vídeo do Javier Milei. Uau, esse presidente olha, por causa disso eu investiguei sobre a vida de Javier Milei, porque eu não conhecia ele praticamente, só ouvia falar, né, mas não conhecia praticamente ele e acabei conhecendo mais sobre ele. O vídeo é para falar sobre a questão de Maduro. Praticamente ele decretou o mandato de prisão contra Maduro, algo que nenhum outro palhaço presidente, tirando os Estados Unidos, conseguiu fazer. Então, Javier Milei tem o meu respeito. Tamo junto. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, dá um like no vídeo para que o YouTube possa notar que esse conteúdo é de valor e levar a mais pessoas. Tamo juntos. Até o próximo vídeo. Argentina, a justiça pediu a prisão imediata de Nicolás Maduro. A ordem da Câmara Federal de Buenos Aires também vale para o ministro do Interior chavista, Diosdado Cabello. A justiça argentina quer interrogá-los no âmbito de uma investigação por crimes contra a humanidade cometidos na Venezuela. A CNN entrou em contato com o governo da Venezuela para comentar a medida e aguarda a resposta. A notícia surge poucos dias depois do Ministério Público da Venezuela pedir a prisão do presidente Javier Milei e outras autoridades do governo argentino, no caso envolvendo a retenção de um avião de uma estatal venezuelana. O governo Milei rejeitou as acusações e as classificou como um delírio.